Olá, seja bem-vindo ao programa Em Foco, o seu programa semanal de entrevistas, de construção de conhecimento e, claro, de busca do saber. Hoje nós conversamos com Adriane Piqueto. Ela é psicóloga e especialista em avaliação psicológica. E este é o nosso tema. Adriane, seja muito bem-vindo ao nosso programa, a esse espaço, a gente trocar algumas informações, ou melhor, trocar não, de eu aprender informações contigo neste momento. E a primeira pergunta que eu faço, Adriane, é o seguinte: o que é basicamente uma avaliação psicológica? Uma avaliação psicológica, ela tem no seu bojo a ideia de conhecer o outro, né? Então, nós psicólogos utilizamos de avaliações para poder conhecer as pessoas mais profundamente e, à medida do possível, tentar prever as possibilidades do comportamento daquela pessoa, né? Então, a avaliação psicológica, ela se insere em diversos contextos, em diversas situações, onde geralmente existe a necessidade de saber mais especificamente sobre uma pessoa para poder prever o comportamento dela naquilo que for possível. Nesse processo, digamos assim, de analisar, de prever, de ajudar, existem alguns parâmetros que vão ajudar o psicólogo a analisar e avaliar outra pessoa, não? Sim. A gente faz o uso de testes psicológicos, né, de técnicas psicológicas que precisam ter uma fundamentação científica para poder comparar um indivíduo com o resultado de um grupo. Então, por exemplo, se eu faço uma medida da sua atenção, né, eu preciso saber se a atenção está boa, está alta, está baixa, mas tudo isso eu vou fazer essa medida em relação a uma amostra com a mesma faixa etária sua, com o mesmo nível de escolaridade, para poder comparar o teu desempenho com um grupo específico, né? E quanto mais isso puder ser afinado, melhor. Então, nós temos hoje técnicas que têm a condição de fazer essas leituras, né? E verificar se a pessoa está num desenvolvimento adequado, abaixo do esperado, acima do esperado, né? Em várias possibilidades de avaliação. Em quais situações são solicitado um processo de avaliação psicológica? Olha, é bem amplo assim o trabalho de avaliação psicológica. As áreas que mais têm solicitado o trabalho do psicólogo nos últimos tempos tem sido a área da saúde e a área da justiça. Então, vamos dizer que sejam áreas novas, até relativamente novas, que têm pedido muito o auxílio dos psicólogos para ajudar a entender aquelas pessoas que estão passando por um litígio na justiça ou para definir uma guarda de uma criança, por exemplo, assim como na área da saúde. Então, avaliações feitas para pessoas que vão se submeter, por exemplo, a uma cirurgia de redução de estômago, para transplantes, onde é preciso imaginar ou tentar prever como é que vai ser o comportamento dessa pessoa posteriormente, qual o impacto que essa cirurgia ou que essa situação vai causar, né, no psiquismo daquele sujeito. Né? Mas existem outras áreas, o trânsito também, existem muitos profissionais que atuam nessa área, a área da educação, avaliações para ver as condições de aprendizagem das crianças, orientação vocacional, né? Vocacional, profissional, existem os dois termos. Então é uma área bastante ampla de atuação que tem muitas possibilidades. Quem trabalha com avaliação psicológica não corre talvez o risco do senso comum dizer, olha, você é psicólogo, você simplesmente rotula as pessoas, não tem esse perigo de afirmarem isso de vocês ou não? Eu acho que até existe uma noção assim, né? Socialmente, algumas pessoas podem considerar dessa forma, mas cada vez mais nós temos tentado aperfeiçoar o trabalho de avaliação e distanciar ele de um momento único. Né? Então, uma boa avaliação é uma avaliação onde vai se fazer entrevistas, vai se fazer contatos com familiares, se for o caso, vai se fazer testes psicológicos, né, para dar uma sustentação maior. E nem sempre é necessário chegar a um nome específico para o problema daquela pessoa, né? Então, em algumas situações, por exemplo, para cirurgia bariátrica, é uma avaliação de aptidão. Então, eu preciso saber se essa pessoa vai saber lidar com as modificações que vão acontecer com ela ao longo do tempo e que tipo de recursos ela vai poder usar à medida em que ela não tenha mais a condição de se alimentar como ela se alimentava antes da cirurgia, né?
Então, essas avaliações hoje tendem a ser muito mais cuidadosas, muito mais criteriosas, né, do que praticado algum tempo atrás. O processo de avaliação psicológica, ele nasce com a psicologia ou ele vem depois? Na verdade, se usa avaliação desde os primórdios assim, da história, né? Avaliações de forma geral, por exemplo, para ingresso em universidades, para verificar as condições de inteligência, né? Na verdade, ela acabou nascendo com trabalhos voltados à área escolar. Então, crianças com rebaixamento intelectual precisavam ter um diagnóstico, uma avaliação adequada desse problema para poder ver qual que era a melhor medida de educação para aquela criança. Então, a avaliação psicológica nasce, né, muito nesse contexto escolar. Posteriormente, em grande escala, ela passou a ser usada em contexto de guerra. A primeira notícia que se tem a respeito de testagens mais intensas, com mais quantidade, foi a avaliação de soldados para irem para a Segunda Guerra Mundial. Então, eles eram avaliados em termos de inteligência, se iam ter condições intelectuais para lidar com as situações que eles iam passar lá. E aí, vamos dizer assim, que são as raízes, né, da avaliação psicológica. E a partir daí, os contextos foram se diversificando e hoje nós temos muitas demandas sociais. Então, avaliação para mergulhadores. Para mergulhadores é necessário também? Tem algumas empresas que pedem, né, para a pessoa fazer um curso de mergulho, ela tem que fazer, porque ele pode ter, por exemplo, uma situação de pânico ou uma fobia, alguma coisa assim. Para trabalhadores em espaços confinados, já está previsto em lei. Para laqueadura, para a pessoa poder fazer a vasectomia ou laqueadura, também já está previsto. Para tentar prever a possibilidade de arrependimento, né? Para mudança de sexo, cirurgias de transexualidade. Então, são vários espaços assim que estão solicitando o trabalho do psicólogo. Empresas também utilizam desse processo avaliativo? Sim. De psicologia? Sim, sim. Muitas empresas utilizam tanto para seleção de pessoal, para localizar aquele perfil mais adequado para aquela vaga, né? Mas também para situações de promoção, aonde o sujeito tem um trabalho e ele precisa, vamos dizer, tem uma oportunidade de ser líder daquela equipe. Então, avaliações que tentam verificar as condições psicológicas para ele exercer essa liderança, né? Se ele tem essas competências para ser um bom líder. Ela que é psicóloga especialista em avaliação psicológica. Adriane, no bloco anterior falamos um pouquinho dessa definição, do conceito, da história, onde é aplicado. E tivemos, algum tempo atrás, a semana de trânsito. Para o trânsito também existem avaliações psicológicas? Sim, sim. É previsto por lei, né? A avaliação naquele que vai fazer a primeira habilitação, vai tirar a carteira, e também para aquele que tem o registro, a anotação de sua carteira como atividade remunerada, que seria o profissional do volante, né? Então, essas duas clientelas fazem avaliação psicológica, que é definida em lei, e quais são as características que devem ser avaliadas, etc. Tem uma definição que organiza, né, e dá as normas para ser feita. Basicamente, o que é avaliado num condutor de veículo? De forma geral, observa-se as condições de atenção dessa pessoa, né? Então, atenção concentrada, atenção difusa, atenção discriminativa. É feita uma avaliação de inteligência, também uma avaliação de personalidade, para verificar as condições de controle emocional, agressividade, né? E basicamente essas avaliações. Atualmente, hoje, com a nova definição do Detran, é obrigatório também uma entrevista ser feita, além desta avaliação com testes, né? Esses testes, como é que se consegue medir, por exemplo, a atenção? Como é que se consegue medir uma situação de tensão, as suas reações? Como é que é feito isso na prática? A ideia é de colher amostras dessas competências, dessas características. Então, existem testes específicos de avaliação de atenção, né? Então, a gente vai apresentar alguns estímulos, a pessoa vai ter que marcar alguns deles de alguma forma, e existe um tempo determinado para isso.
E aí se compara o desempenho dessa pessoa com as tabelas, as amostras de normalidade, acima da normalidade, abaixo da normalidade. Uhum. Né? Então são instrumentos que são validados cientificamente, né? Para que a gente possa ter uma leitura do estado geral daquela pessoa, né? Também emocional. Né? Na tua opinião, quando um condutor entra num veículo, ele muda de personalidade? Não? Ele se sente mais poderoso? Porque dá a impressão, às vezes, que os motoristas, eles são diferentes do que são quando são pedestres, né? De repente muda o comportamento. Isso é verídico ou não? Sem dúvida. Na verdade, assim, é um fenômeno que ainda não é muito bem estudado, né? Ainda não foi tão estudado ainda pela psicologia, mas que é bastante visível, né, na prática. É só a gente lembrar do filme do Pateta, Eu estava lembrando disso justamente, né? Que é antigo. Eu não lembro que é o nome do personagem, mas ele era muito pacato, cidadão, tranquilo. Entrava no carro, se transformava, né? E aí, assim, ele exemplifica bem o que acontece com muitas pessoas, né? Que os limites dessa pessoa se misturam com os limites do carro, né? Então, muitas vezes uma arranhadinha no carro é motivo para uma reação absurda, como se a pessoa tivesse ela mesma sido machucada ou arranhada. Até a expressão que a gente usa, né? Bater em mim, né? O carro seria uma extensão do ser humano? É uma confusão que existe, na verdade, com a máquina, né? Essa identificação e, assim, a escolha do veículo nunca é por acaso, né? As pessoas escolhem os carros de acordo com motivações psicológicas, né? Por isso nós temos carros de mulher, carros de homem, carros de família, carros de surfista, são tipos, né, de carros que vêm atender determinados desejos, às vezes inconscientes dos sujeitos, né? E quando o sujeito vai para o trânsito, ele está protegido nesse local, que é um local de aço, né, isolado, que cria uma certa ilusão de segurança, né? E muitas pessoas nesse momento é que deixam, né, mostram aquilo que tentam esconder nos outros momentos. Então, é alguma coisa que necessitaria mais pesquisa, né? Seria mais ou menos o que acontece quando uma pessoa porta uma arma, né? Ele vive uma intoxicação narcísica por estar com uma arma, se sente mais forte, se sente mais potente, e é quase a mesma coisa que acontece no trânsito. Existiriam algumas dicas ou técnicas para a pessoa no trânsito ficar mais tranquila, Zão? Olha, o que a gente sempre costuma falar é assim, a primeira avaliação que eu acho que as pessoas têm que fazer é se elas precisam realmente dirigir. Eu acho que isso é alguma coisa que quase não se pensa, é como que natural que as pessoas dirijam, né? Ninguém chega aos 18 anos e pensa, agora eu vou escolher qual vai ser o meu meio de transporte, né? Não, já vai tirar a carteira. Vai escolher qual o carro, né? Nem transporte. Quando muito vai escolher o carro, né? Porque nós realmente não temos muitas opções, né? Então, como o nosso trânsito está cada vez pior e nós temos uma perspectiva muito negra pela frente, que tem um autor que fala que a gente vai ficar preso no último engarrafamento mundial, onde todo mundo vai ficar parado e ninguém vai conseguir mais andar. O espaço público ele tem um limite, né? E à medida em que carros são licenciados, esse espaço vai sendo tomado cada vez mais. Então é preciso que se pense em alternativas ao transporte individual. Então morar perto de casa, estudar próximo à casa, ou coisas pela internet, atividades pela internet, ou a mudança de horários de entrada, né? Então tudo começa às 8 ou às 7h30, né? São mudanças que estão sendo estudadas para a melhoria do caos. Mas a gente considera essa primeira grande reflexão que a pessoa precisa fazer. Eu preciso mesmo dirigir, até mesmo assim, pessoas idosas, que muitas vezes querem ficar com habilitação e querem dirigir, porque talvez seja a última coisa que restou para ela, uma pessoa que é aposentada, que não tem mais uma convivência social, ela perder sua carteira tem um valor imenso, né? Como se ela fosse perder a única coisa que ela ainda sabe fazer. E muitas vezes esse indivíduo também precisa pensar, será que não seria melhor eu não dirigir, né? Então a gente tenta bater nessas teclas dessa naturalidade do uso do automóvel, né?
Claro que seria muito bom se nós todos usássemos transporte coletivo, né? É bom socialmente para todos, mas a gente ainda não tem um transporte que nos dê essa condição, né? De deixar o carro em casa e sair de ônibus. O fato de ter uma carteira, como você citou, de motorista para a terceira idade, né, para um idoso e para um jovem, é uma questão de poder e de status ou não? Sem dúvida. Mais do que uma questão de utilidade, é uma questão de poderio. Sem dúvida. Muitas vezes na avaliação do Detran, as pessoas não sabem nem explicar por que estão tirando a carteira. Ah, é porque meus amigos já fizeram e eu também estou fazendo. Ou mulheres que vão tirar a carteira para provar para o marido que não são burras. Usos da carteira de habilitação para outros fins. E menos o dirigir, né? Menos aquele que seria o mais óbvio. E aí nós temos situações, por exemplo, que eu já passei de pessoas adultas com deficiência mental. Então, o pai leva até o Detran para tirar a carteira, porque deseja que esse filho tenha a condição de um trabalho, que seja taxista como ele é. Quando ele se for, esse filho tenha a condição de se manter, com uma negação extrema da situação do filho, que obviamente não consegue ser avaliado e nem, claro, jamais será aprovado numa avaliação psicológica. Então a gente às vezes se espanta com o nível de falta de consciência, né, de trânsito que as pessoas têm. Esse jovem, por exemplo, ele não sabia ir sozinho ao Detran. Então o pai o conduzia, né, e ele me perguntava, mas por que ele não passa, né? E aí, claro que eu tive que atender esse pai também para explicar para ele algumas coisas, que esse filho poderia fazer muita coisa na vida, mas que não tinha condição de ser motorista. Então isso também é uma naturalidade, parece que todo mundo pode dirigir, todo mundo tem condições, e a gente tem que deixar claro que tem pessoas que não têm condições de dirigir. O fato de você ser motorista não é um direito teu. Não, é uma condição. Direito, é uma concessão do Estado. Concessão do né? Estado. E o Estado pode retirar essa concessão à medida que ele achar que deve. Não é normal, não é usual a gente ter esse tipo de situação, mas você pode perder o seu direito de dirigir a qualquer momento. Sim. Né? E não parece ser alguma coisa que as pessoas considerem, né, no dia a dia. Elas observam mais como um direito mesmo. Exatamente. Muitas vezes eles relatam, eu já tenho minha identidade, eu já fiz meu CPF, só falta a carteira de habilitação. Né? Como se fosse só um documento e não tudo que ela vai acarretar. Né? Adriana, no bloco anterior nós falamos um pouquinho dessa questão da avaliação psicológica no trânsito. Outra situação que ela não sei se a palavra correta seria essa, exigida, são também nas cirurgias bariátricas, né? Como é que é o processo de acompanhamento psicológico para quem vai fazer essa cirurgia? Existem duas possibilidades. O cirurgião ter na sua própria equipe um psicólogo para fazer um atendimento pré-operatório e pós-operatório, ou a pessoa ter uma avaliação psicológica específica, porque legalmente é exigido. Existe uma resolução do Conselho de Medicina, o Conselho Federal, que exige uma avaliação psicológica prévia à cirurgia bariátrica. Qual que é a ideia? Né? É que essa pessoa vai passar por uma situação traumática. É um trauma que foi escolhido, né? Mas que as repercussões desse trauma vão ser como qualquer outro trauma. Então, vão haver mudanças de estilo de vida, mudanças de impossibilidades, coisas que não vão mais poder ser feitas, vão ter situações desagradáveis pós-cirurgia, que muitas vezes quem vai fazer a cirurgia não contempla. E aí a intenção da avaliação é de verificar se essa pessoa vai ter condições de lidar com essas mudanças todas que vão acontecer no andar ali da carruagem. Então, na cirurgia bariátrica é até um pouco diferente de qualquer outra cirurgia, porque a participação do sujeito é muito grande. Então, se a pessoa não se alimentar adequadamente, se tomar, né, líquidos durante uma semana, depois passa para alimentos pastosos, se, por exemplo, já após a cirurgia tomar um copo de água, essa pessoa pode ter um problema gravíssimo, que é estourar os pontos, né, do estômago, e ela ter uma infecção generalizada graças a isso. Então, o papel do paciente é muito importante, assim como da família, nesse apoio,
nesse suporte, até que essa pessoa tenha a condição de voltar a se alimentar normalmente, o que demora pelo menos um mês. Outro fato que modifica muito a condição psicológica é que o emagrecimento é intenso. A pessoa emagrece muito rapidamente, a ponto de confundir-se até em termos de seu esquema corporal. Né? Então a pessoa não percebe que está emagrecendo, ela passa a ser não reconhecida pelos amigos, né? Normalmente começam a haver problemas de anemia, porque essas cirurgias são desabsortivas e restritivas, então não se absorve mais tanta gordura e calorias, mas também as vitaminas, sais minerais também não são absorvidos. Então é necessário a reposição de vitaminas e toda uma disciplina para o acompanhamento da sua saúde posteriormente. Então é isso que a avaliação psicológica busca visualizar no sujeito. Se ele vai ter a condição de se disciplinar e levar adiante essa proposta, né, de cuidado posterior à cirurgia. E pode haver um caso em que, na avaliação psicológica, se diga para a pessoa, olha, desculpa, você não tem condições de realizar a cirurgia? Sim. Existem casos assim, onde a pessoa vai completamente iludida em relação à cirurgia, vai achando que nada vai ser difícil, que tudo vai correr muito bem, com falta de informação concreta, né? Ou até usando a situação da cirurgia para a resolução de outros problemas pessoais. Então, por exemplo, eu supervisionei um caso onde a pessoa estava num luto de um marido falecido recentemente e ela decidiu fazer a cirurgia imaginando que com isso a vida dela ia ser completamente outra. Então, o psicólogo recomenda, daí no caso, que se adie essa cirurgia. Primeiro viver o luto, né? Transpor o luto para depois. E que essa pessoa tenha um acompanhamento psicológico antes dessa cirurgia, né? Então existem casos, não é a maioria, mas que a própria cirurgia pode ser um risco à saúde mental desta pessoa. Porte de armas também é indispensável o processo de avaliação. Sim, é legalmente previsto, é a Polícia Federal que coordena esse trabalho, né? Existem psicólogos credenciados em cada cidade. É um trabalho bastante complicado, né? Se a gente for pensar que tipo de características psicológicas uma pessoa precisa ter para ter uma arma. Na verdade, as avaliações em geral são só para registro de arma, porque os portes eles são proibidos desde a lei do desarmamento, né? Então, raros casos é que conseguem ter porte. Mas a gente sempre se questiona, né, qual é o melhor uso que essa pessoa pode fazer de uma arma, né? E sempre o melhor uso de uma arma é não usá-la. Né? Não usá-la. E a não ser, claro, que a sua vida esteja em risco, a vida de outras pessoas. Então, é muito difícil conseguir prever, né, numa situação de emergência, num assalto ou alguma coisa mais séria, como que essa pessoa vai reagir, como que ela vai fazer uso dessa arma. Então, é uma avaliação que ainda precisa muita pesquisa, muito trabalho científico, para poder dar suporte mesmo e ser realmente importante socialmente. Geralmente, quais são os argumentos que uma pessoa usa no momento de pedir um porte de arma? Porque quando é profissional, um policial, né, um guarda, você sabe que ele vai trabalhar com aquilo. Mas uma pessoa, entre aspas, um cidadão comum, que argumento que ele usa para poder utilizar a arma? Normalmente, assim, são armas herdadas, né, vieram de herança, de família, o avô tinha tal, e ele tem uma arma e ele precisa regularizar. Muitas vezes não tem a menor intenção de fazer uso, né? Tem toda a instrução sobre a guarda, como e esse tipo de coisa. Algumas motivações são pessoas que residem em locais retirados, por exemplo, sítios, chácaras, tal, aonde se sentem inseguros caso aconteça algum assalto, alguma situação assim, e que não dá tempo, por exemplo, de chamar um policial e esse tipo de coisa. Mas, em geral, são essas possibilidades que as pessoas veem para regularizar a sua arma. Ou preferem entregar e se desfazer daquela arma. Que talvez seja a melhor saída, né? Por mais que tenha um valor sentimental que veio de herança, né? Mas sim, talvez seja o melhor caminho para isso mesmo. Infelizmente, nós temos muitos acidentes, né? Com
situações banais, onde está limpando a arma, tira, mata um filho. Então, há que se pensar mesmo, né, da importância de se ter uma arma em casa. Sim. Adriana, agradeço muito a presença entre nós aqui. O Eu tempo que passou agradeço. rápido como uma bala, falando em arma. E quando voltar a Moarama, novamente sinta-se convidada para a gente trocar algumas ideias. Muito aqui. obrigada, André. Obrigado a você pela audiência, até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.